Eu vou iniciar a gravação, então, da nossa aula, tá certo, pessoal? Nossa aula hoje é mais uma aula realmente para explicar para vocês como é que vai funcionar esse novo modelo da Uniateneu, que é um regime que a gente chama de R2U, da Uniateneu. Então, o modelo todo é uma coisa da qual a gente tem que falar com certo orgulho. Foi um modelo realmente que a Uniateneu conseguiu projetar com muito esforço dos professores, né? Agora. Então, assim, nós vamos aí, vocês perceberam que as nossas aulas, elas vão se transformar em aulas mais curtas, tá certo? Nós vamos ter aulas aí basicamente de 1 hora e pouco. E esse conteúdo, na verdade, ele vai ser dividido. Então, uma parte do conteúdo vai ser dado durante a aula ao vivo, a outra parte do conteúdo vai ser dado através dos materiais postados na plataforma AVA e na plataforma Teams. Então, assim, nós vamos ter duas frentes, vocês vão poder acessar o material da disciplina através desses dois braços, tanto a plataforma AVA quanto a plataforma Teams. Infelizmente, o AVA não tem a funcionalidade da aula ao vivo, né? Então, a gente fica aí com um certo problema. Oi? Sumiu? Oi, tô aqui. Acho que ela... Acho que travou aqui o meu áudio, mas vocês estão me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Agora sim. Pronto. Que eu realmente, aqui é porque eu estou com a câmera do celular, mas eu estou acessando aqui pelo computador, mas então tá meio que assim, eu acompanho vocês aqui pelo chat no celular e estou acompanhando aqui pelo computador. Então esse aqui é o nosso ambiente, esse é o nosso ambiente Oi. Oi. Ligou de novo. Tá ficando mudo o tempo todo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi agora. Pronto, perfeito. Tá todo mundo me ouvindo agora? Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa plataforma, nosso espaço de aula, tá certo? Onde vão acontecer as nossas aulas. E aqui eu consigo postar todo o material da disciplina. Então, essa aula que nós estamos gravando nesse momento, ela vai ficar armazenada aqui, tá certo? Eu vou abrir aqui um link, ela vai ficar aqui guardadinha para vocês, exatamente como os outros materiais da disciplina. Então, aqui na própria aula 1, vocês vão ver aqui que tem algumas coisas postadas, da aula de hoje, tá certo? Introdução ao Direito Processual Civil, que é mais esse texto aqui, pessoal, é mais um texto para vocês relembrarem aquele conteúdo que vocês viram lá em Teoria Geral do Processo, para vocês aí resgatarem alguns conceitos, para a gente começar a mergulhar nos institutos do Direito Processual Civil. Então, todo o material fica postado aqui pelo celular, então é ótimo, você consegue acessar tudo. Ali na palma da sua mão você tem ali o texto da aula, você consegue acessar direitinho, né? E aqui no Teams também a gente consegue postar o próprio fórum. A vantagem de vocês responderem o fórum aqui pelo Teams é porque a nota de vocês já fica aqui aparente depois, então vocês já conseguem ver, né? Então, dá para colocar aqui e vocês já conseguem ver. Então, já está postado, por exemplo, o fórum da aula de hoje, que é baseado exatamente naquele texto. Tá bom? Aquele texto mais de introdução, para vocês lembrarem o que foi que vocês estudaram em Teoria Geral do Processo. E também eu postei para vocês um vídeo de apoio. Esse vídeo de apoio não é assim tão importante, não, mas eu achei interessante, tá certo? Inclusive está no material de vocês, no texto. É um vídeo realmente falando, diferenciando o direito material do direito processual. Então, basicamente, é mais aquele vídeo introdutório, não é uma coisa assim extremamente
é importante. A Erotilde parece que teve um problema para conseguir visualizar. Não tem problema, tá certo, Erotilde? Tranquilo. Inclusive, o link dele está no texto que foi disponibilizado aqui para vocês na aula, tá bom? Então, quando vocês entrarem nesse ambiente da sala de aula, vocês ainda não vão ver. Aqui já está aberto para mim todas as aulas estão abertas. Mas a maioria das aulas está oculta para vocês ainda, tá certo? Mas os nossos 20 encontros já estão aqui postados, certo? Alguns já com o material, outros ainda não, mas à medida em que as semanas vão passando, as aulas vão sendo liberadas. Então, já temos aí, vamos ter 9 aulas até a NP1, tá certo? A NP1 acontece na aula 10, mas eu vou já passar para vocês direitinho o calendário. Então, times, vocês entrarem aqui, vocês vão conseguir encontrar todo o material, ter acesso a todas as coisas direitinho, tá certo? Vou compartilhar, então, agora os slides que eu fiz mais explicativos sobre sobre como é que vai andar essa disciplina, o que vocês vão ver, quais são os conceitos que são importantes, o que vocês precisam saber para que a gente possa realmente caminhar com tranquilidade. Eu gosto muito de passar especialmente o cronograma para os alunos para que vocês saibam exatamente como é que a ementa da disciplina vai ser distribuída nas aulas, e mesmo que vocês percam uma aula, vocês saibam exatamente o que eu estou dando. Então, hoje a gente viu petição inicial, na próxima aula a gente vai trabalhar esse outro assunto. Então, faço questão de dar todo o cronograma agora, inclusive com as datas das provas. E aí eu já vou adiantando para vocês que, infelizmente, o nosso semestre vai se estender bastante. Eu fiquei até impressionada, não apenas com a extensão do semestre, as aulas vão terminar quase realmente na semana do Natal, mas pelo atraso, a gente acabou começando realmente um pouco tarde, eu acho, né? 17 de agosto, passado da metade do mês de agosto. Mas, em virtude de toda essa questão da pandemia, a gente estava realmente esperando um posicionamento. Eu acho que até julho todo mundo imaginava que a gente ia voltar para a sala de aula presencial. Então, já tinha um processo de logística, de verificar como é que as salas seriam limpas, como é que as turmas seriam distribuídas, como é que os alunos seriam colocados em sala, para garantir realmente a segurança e a higiene de todo mundo. E aí, realmente, o governador optou, acho que todo mundo compreendeu o porquê, né? Ele optou realmente para que as aulas não retornassem agora. Então, nesse tempo, a gente está nesse limbo, né? Não sabe exatamente se as aulas vão retornar em setembro ou não. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, queria dar aqui as boas-vindas. Para mim é um grande prazer, tá certo? Estar com essa turma novamente. No semestre passado foi uma coisa meio adversa, porque a gente começou presencial e aí no final a disciplina, na metade da disciplina, a disciplina teve que se tornar remota. Mas eu acho que vocês fizeram o possível realmente para que a disciplina fosse concluída com êxito. Eu fiquei muito orgulhosa dos meus alunos, fiquei muito orgulhosa realmente das notas, do empenho, dos trabalhos que eu recebi. Então, realmente, eu acho que a gente tem tudo para fazer, para superar esse desafio, para fazer uma disciplina bem feita, apesar de toda essa situação pela qual nós estamos passando nesse momento. O que nós vamos ver nessa disciplina, tá certo, pessoal? Não existe muito conteúdo em relação à disciplina de Direito Processual Civil 1 que remete à disciplina de Teoria Geral do Processo. Só que aqui a gente vai ver aspectos muito pontuais do Direito Processual Civil 1. Então, nós já estamos aqui vendo institutos específicos do processo civil. E, basicamente, o objetivo dessa disciplina, na verdade, são 2 objetivos que essa disciplina tem. Fazer com que vocês, ao final da disciplina, vocês saibam exatamente como escrever uma petição inicial e uma contestação. Então, basicamente, o objetivo da disciplina é esse. Nós vamos fazer o possível, nós vamos escrever petições iniciais, nós vamos escrever aí uma contestação, então é importante, vamos fazer o possível realmente para que a gente consiga terminar o semestre e vocês tenham de forma muito, tenham aprendido a fazer de forma muito clara, de forma muito inteligente, a fazer bem a petição inicial e a fazer bem uma contestação, tá certo? Então, são 2 coisas que nós vamos ver durante o processo, durante o semestre, e nós vamos estudar aquilo que se relaciona, tanto com a petição inicial, quanto com a contestação, tá bom? Então, basicamente, esses são os 2 grandes objetivos dentro da disciplina de Direito Processual Civil 1. E a gente vai ver até, basicamente, a coisa julgada. Então, de coisa julgada para lá, tá certo? A partir
de coisa julgada, é o processo nos tribunais, a questão dos recursos, aí é de processo civil, 2, 3, 4, tá certo? Principalmente 4, que é só recursos. Mas até para a nossa disciplina de Direito Processual Civil 1, nós vamos estudar até coisa julgada. Então, vamos ver da petição inicial, como se faz uma petição inicial, como é que se inicia um processo, até realmente o momento em que aquele processo ele é decidido pelo juiz. Como é que quero que tenha alguns modelos de petição inicial. Vocês têm alguns modelos de petição inicial. Ops, acho que travou. Não sei o que foi que houve. Estou escutando. Pronto, tá escutando direitinho? Pronto. Tive a impressão assim que tinha travado. Eu estou. Tá ótimo, perfeito. Obrigada. Obrigada pelo feedback, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, perfeito. Então, nós vamos ver, basicamente, a partir da próxima aula, vamos estudar a petição inicial, vamos estudar aí a questão dos pedidos, o que é que o juiz faz quando ele recebe a petição inicial, vamos entender como é que funciona essa comunicação dos atos processuais, vamos falar a respeito dos prazos processuais, aí é uma aula um pouquinho mais extensa, eu gosto de frisar bastante essa questão dos prazos processuais, porque a gente que é advogado, a gente vive de prazo, pessoal. Então, a gente é atormentado por prazo, o pesadelo da advogada é perder prazo. Vamos falar a respeito da contestação, que é muito importante, a revelia, a intervenção de terceiros, a tutela provisória, audiência de instrução e julgamento. Vamos falar de provas, suspensão do processo, do julgamento do estado do processo, também do saneamento do processo, tá certo? Não está aqui na ementa, mas é uma coisa que, obviamente, a gente vai ter que ver também. Vamos falar de sentença e de coisa julgada. E encerra-se aí o conteúdo de processo civil 1, tá bom? Então, vamos tentar fazer o possível para tentar ver bem cada um desses institutos, especialmente o estudo da petição inicial e da contestação, tá bom? Então, vamos lá. E o objetivo geral é basicamente capacitar vocês para trabalhar, para entender a teoria desses institutos e também para trabalhar com esses institutos na prática, tá certo? Vocês já vão entrar basicamente, daqui a algum, no próprio atendimento a gente vai ter o NPJ, claro, mas vocês já vão começar a entrar, a pleitear os estágios. Então, nos estágios, vocês vão iniciar a produzir peças, a produzir petição inicial e tudo mais, a analisar petições iniciais. Então, é muito importante que vocês se atentem realmente para o importante, do que você precisa aprender, do que você não pode esquecer em relação à petição inicial. Gente, é uma coisa assim, uma vez que você se acostuma, você já sabe exatamente como fazer, mas até você chegar lá, às vezes você esquece de coisinhas. Eu já fiz petição, quando eu estava na faculdade, eu estava nos estágios, às vezes eu escrevi a petição inicial inteira, esqueci de colocar os pedidos, ou então trabalhava ali na argumentação, esqueci de trabalhar bem os fatos. Então você menciona uma coisa nos fundamentos, não menciona nos fatos. São coisas que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, vocês vão ver, eu tenho algumas petições iniciais, vocês vão analisar petições iniciais de outras pessoas e vocês vão ver, eu acho que essa petição aqui não está boa por causa disso. Essa petição inicial aqui está ótima, essa petição inicial aqui é difícil de contestar. Então, o melhor elogio que um advogado pode receber, acho que é esse. Assim, nossa, a sua petição inicial está tão boa que é difícil até de contestar. Porque realmente, quando você escreve uma petição inicial de forma bem feita, muito bem colocada, com os fatos muito bem narrados, com a fundamentação muito bem escrita, os pedidos estão bem colocados, você não esquece do valor da causa, essa petição inicial é difícil de contestar. Mas nós vamos utilizar, isso vocês já sabem, né, pessoal, nós vamos utilizar o sistema R2U da Uniateneu. Então, esse sistema remoto da Uniateneu é o que nós vamos fazer uso durante esse semestre. E aí, como eu já expliquei para vocês anteriormente, basicamente as aulas vão ser quebradas. A aula ao vivo vai durar um pouquinho menos, ela vai durar 1h e pouco, tá certo, pessoal? Vamos começar aí a partir das 8h20. E é uma coisa que eu já queria acertar com vocês. Eu sei que a turma toda não está presente, mas no planejamento da Uniateneu, a ideia era realmente dividir as turmas. E as aulas, elas iriam ser um pouco menores, porque exatamente vocês teriam 2 aulas com 2 professores diferentes no mesmo dia. E aí eu queria saber, eu não tenho como ver o cronograma de vocês, aliás, os horários de vocês, se vocês têm alguma aula antes dessa. Porque se vocês não tiverem nenhuma aula antes dessa, tá certo? A gente poderia marcar essa aula um pouquinho mais cedo.
tipo assim, umas 7h30, tá bom? E a gente precisaria começar essa aula tão tarde, às 8h20, para acabar às 9h45, 9h50, tá bom? Então, se vocês não tiverem nenhuma aula antes dessa, a gente pode marcar aula um pouquinho mais cedo, sem nenhum problema, tá bom? Mas aí depois vocês me falam no grupo direitinho, que a gente acerta aí sem nenhum problema, tá bom? Quais são as plataformas que vocês precisam acessar? Vocês vão ter aqui duas opções. Então, vocês vão ter a plataforma de Office, que é a plataforma aqui do Teams, tá certo? E a plataforma do EAD da Uniateneu, que é esse ead.uniateneu.edu.br. Então, são essas duas plataformas que vocês precisam acessar, que é onde vai estar colocado o conteúdo de vocês. E as nossas reuniões, as nossas aulas ao vivo, todas elas irão ocorrer aqui através do aplicativo Teams, todas. Tá certo? Então, para não haver nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Nossas aulas expositiva, análise de na verdade não é bem análise de texto, é realmente análise das petições iniciais, das contestações que a gente vai ver, e a produção escrita. Vocês irão produzir 2 peças durante esse semestre. Vocês vão produzir uma petição inicial e vocês vão produzir uma contestação. Então, são essas 2 coisas, tá bom? Vocês vão precisar produzir. E, obviamente, elas vão contar na pontuação da prova. Mas eu já explico isso para vocês, tá bom? Método avaliativo, né? Vamos chegar lá, então. Vocês já sabem, já estão aqui na Ateneu, já são prata da casa. Então, vocês já sabem que na Uniateneu a nota é computada. Acho que alguém está perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é que está perguntando. Ops. Professores estão pedindo o link da aula. Deixa eu... Eu realmente não sei como passar o link da aula. O código da aula eu sei como dar para vocês. Agora, o link dessa aula, você tem que entrar no aplicativo e realmente entrar. Eu não sei. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu vejo daqui a pouco. De qualquer maneira, vocês podem avisar para o pessoal que vai ficar gravado, tá certo? Então, não precisa se preocupar, a aula vai ficar gravada de qualquer maneira. Depois eu posso baixar a aula e repassar isso para vocês sem nenhum problema, tá bom? Agora, nesse momento, eu realmente não sei como fazer isso. Peço desculpas, inclusive, tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Continuando, então, aqui. Apresentação. PowerPoint, perfeito. Não sei se ela abriu. Pronto, acho que agora abriu, né? Apresentação do PowerPoint. Acho que sim, deixa eu ver. Ainda está, não está aparecendo, não. Deixa eu ver aqui. Abriu agora, aqui, eu tô vendo. Deu certo? Tranquilo. Ela tá meio que assim travando, eu tô vendo. Tô conseguindo ver aqui pelo celular que ela tá meio que travando. Aqui, método avaliativo, né? Pronto, perfeito. É isso mesmo que eu tô trabalhando agora. Então, eu vou falar agora, então, basicamente como é que vão ser as nossas provas. Então, a gente vai trabalhar aqui basicamente. Vocês já sabem disso, que a gente trabalha aqui basicamente com a nota objetiva e com a nota subjetiva. Então, a nossa nota objetiva ela é composta de uma prova única, tá certo, pessoal? Eu já vou adiantando para vocês que a minha prova única de múltipla escolha, inclusive já está feita. Se nós já estivermos de volta à sala de aula no método presencial, ela vai acontecer no dia 20 de outubro, a primeira prova, que é a avaliação NP1. Se nós não estivermos ainda de volta ao regime presencial, a prova vai acontecer de forma online, tá bom? Assim como ocorreu no semestre passado. Vocês não se preocupem com isso, nós estamos aí esperando, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos, mas a prova já tem uma data definida, dia 20 de outubro. Se vai ser presencial ou
é online, nós ainda não temos certeza, tá bom, pessoal? Mas essa prova ela vai acontecer, é uma prova objetiva, uma prova única, e no caso da minha disciplina, não são todas as disciplinas, mas no caso da minha disciplina, ela vai ser uma prova toda objetiva, tá bom? Então, com relação às outras disciplinas, eu não sei, acho que fica a critério de cada um dos professores. A nossa nota subjetiva, que é a segunda parte da NP1, ela é aquela nota que novamente vocês vão construir durante o semestre, tá certo? Então, vocês vão ter aí os fóruns e vocês vão ter o trabalho, tá bom? Eu já vou dizendo que para a primeira etapa, o trabalho vai ser a construção da petição inicial, tá bom? Então, a petição inicial realmente vai ser o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, os fóruns, vocês vão ter, nessa primeira etapa, vocês vão ter 9 fóruns, inclusive o primeiro fórum que já está disponível para vocês na aula de hoje. E desses 9 fóruns, obviamente, um dos fóruns, ele vai valer 2 pontos, então vai somar exatamente 10 pontos. A outra composição da nota subjetiva vai ser esse trabalho, que vai ser, na primeira etapa, a construção de uma petição inicial. Então, já estou dizendo para vocês qual vai ser o trabalho, vai ser a construção de uma petição inicial. A gente já vai ver petição inicial na próxima semana, vamos ver na próxima aula, petição inicial, e eu já vou passar para vocês os casos sobre o qual que vocês irão estudar, né, e vão escrever a petição inicial. Tá bom? Então, já é o nosso trabalho, nada muito complicado, e vocês vão ter aí, a gente vai aprender muito bem como é que se faz, quais são os principais erros, o que favorece, o que não favorece uma petição inicial, para que vocês possam fazer realmente um trabalho muito bem feito e possam tirar aí a nota máxima, né? Esse é o nosso objetivo, na nota subjetiva, tá certo? Esse trabalho vai ser feito em equipes, mas eu vou verificar, até porque é uma turma pequena, não precisa... Não vai ter como fazer equipes grandes, né? Então, a gente pode fazer até mesmo em dupla, nesse caso, tá bom? E o caso, obviamente, não é um caso simples, é um caso que vai englobar diversas coisas ao mesmo tempo, até para que a petição inicial de vocês possa ser uma petição que agregue muitos objetivos, tá bom? Muitas coisas. Os nossos fóruns avaliativos, eles já estão... e aí eu já quero pedir desculpas para vocês por causa de uma coisa. Eu notei... o que foi acordado realmente entre os professores foi o seguinte: durante as férias, nós, professores, nós iríamos produzir material para cada uma das disciplinas. Então, essa disciplina de Direito Processual Civil, o material, cada professor ia produzir esse material, tá certo? Então, eu produzi material para a disciplina de Teoria Geral do Processo. E nós iríamos produzir as aulas, o material, os textos que seriam disponibilizados. Quando eu fui ver o material da disciplina de Direito Processual Civil 1, o EAD encontrou alguns problemas realmente na postagem. Então, por exemplo, alguns links estão quebrados, eles não tiveram muito tempo para conseguir inserir tudo. Então, quando vocês ingressarem lá, eu não consegui retirar aquilo porque eu não tenho permissão para fazer isso. Vocês vão ver lá que tem uma fotinha com o termo questionário. Quando você clica, você não consegue acessar. Vocês não precisam se preocupar com aquilo, tá certo, pessoal? Eu só não retirei aquilo dali porque eu não sei como fazer, eu não tenho permissão para fazer. Mas aquilo dali não faz parte, não fazer parte da avaliação de vocês. Os meus fóruns eu disponibilizo logo ali embaixo, você vai poder clicar, vai poder responder sem nenhum problema, tá bom? Então, não se preocupe com aqueles links que vocês vierem a clicar e não derem em nada, tá bom? Esses links realmente, eu pedi para que eles retirassem, mas eu mesmo não consigo fazer ainda, tá bom? Então, não se preocupem com isso. E o meu material sempre vai estar postado aqui na plataforma Teams também. Posto no Ava e posto aqui no Teams, então vocês sempre vão poder acessar. Se não conseguirem acessar, me informem imediatamente para que eu faça a correção necessária, tá bom? Então, o fórum da aula de hoje já está lá, inclusive, ele já vale 1 ponto nessa nota subjetiva, tá bom? Então, vocês já podem ler o texto, um texto bem simples, vocês vão relembrar muita coisa aí que vocês viram em Teoria Geral do Processo e vão responder o fórum, eu acredito, sem nenhum problema. Nosso método avaliativo, só para lembrar, né, como é que ele funciona, vocês vão ter aí, nós temos 2 notas, a média da faculdade é a média 7, então você precisa tirar uma nota que seja maior ou igual a 7.
E se você não conseguir, você vai para o exame final. E aí, no exame final, nós vamos ver realmente se vai funcionar. E você precisa, no exame final, conseguir uma média que seja maior ou igual a 5. Então, não vai ter realmente grandes dificuldades em relação a isso, tenho certeza absoluta. A nossa aula vai se iniciar pontualmente no horário marcado, tá bom? Ela precisa ter 1 hora e 40 minutos, se eu não me engano. Vou só checar aqui. Mas a nossa aula, no aplicativo do portal da Uniateneu, está dito que a aula precisa começar às 8h20 e terminar às 9h50, tá bom? Mas aí, no caso, se vocês quiserem, a gente pode acordar dessa aula ser um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, se vocês não tiverem nenhuma aula antes, com nenhum professor, a gente pode acordar essa aula, sei lá, umas 7h30, né? E aí a gente termina a aula um pouquinho mais cedo, tá bom? Claro que quando as aulas presenciais retornarem, obviamente a aula vai voltar a ser às 8h20 e tudo mais, né? Sem nenhum problema. E aí eu fico na dúvida, se a gente não tem uma resposta, é muito complicado isso, que a gente não tem uma resposta para vocês, a gente não sabe se vai voltar, quando é que vai voltar, né? Eu acho que existe muita esperança de que retorne em setembro, mas a gente não sabe ainda. E aqui, pessoal, o nosso conteúdo programático, o que a gente vai ver esse semestre, tá certo? Então, basicamente, aqui nós temos os 20 encontros que nós precisamos ter, tá certo? Desses 20 encontros, obviamente, aí nós temos 17, que são encontros de conteúdo. E aí, na próxima semana, com o calendário já, nós não vamos ter nenhum feriado na terça-feira. Então, nós não vamos ter problema com isso. Mas, mesmo assim, realmente, as provas vão acontecer, especialmente a prova de avaliação de NP2 vai acontecer no dia 22 de dezembro. Então, nós vamos ter aqui, dia 18 de agosto, que é hoje, a gente inicia a disciplina, a apresentação da disciplina, tem um material postado no AVA e no Teams aqui para vocês. Na próxima aula, dia 25, a gente começa a ver petição inicial. Vamos começar a estudar aí a estrutura inicial de uma petição inicial, vamos falar dos pedidos no dia 1 de setembro, ações do juiz, comunicação dos atos processuais, dos prazos processuais. Dia 29 de setembro, vamos falar de contestação. Dia 6 de outubro, vamos falar de revelia e de intervenção de terceiros no dia 13. E a prova de NP1 de vocês vai acontecer no dia 20 de outubro. Então, vocês já podem marcar realmente aí que a prova online, aquela prova objetiva, tá certo? Ela vai acontecer no dia 20 de outubro. Dia 27 de outubro, a gente vai ter uma retificação de aprendizagem, obviamente, né, necessária na metade do semestre. E depois vamos ver tutela provisória, audiência, prova, suspensão do processo, do julgamento e saneamento do processo. Vamos falar de sentença e coisa julgada. E no dia 22 de dezembro, nós vamos ter a nossa avaliação de NP2. Quem não passar, espero que isso não aconteça, né, pessoal? Mas quem não conseguir a média na avaliação de NP2, a gente vai ter a prova final. Que a prova final ela vai acontecer do dia 30 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Então, nós vamos ter... Eu não sei muito bem se vai ter realmente prova no dia 30, até porque 31 dia 1º é um feriado, né? Mas as provas finais vão acontecer entre essas duas datas. Então, entre o dia 30 de dezembro e o dia 4 de janeiro. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Acredito que a faculdade deve se pronunciar, deve estar esperando aí uma resposta, né? Está tudo muito suspenso, pessoal, ainda, em relação a esse retorno das aulas, né? Hoje, na plataforma, vocês já vão ter lá a postagem, a aula postada. Aula 1 postada com aquilo que eu mostrei para vocês, com o texto e com o fórum, para vocês já darem uma lida e responderem. É mais uma atividade realmente de lembrança, vocês lembrarem o conteúdo que vocês viram em teoria geral do processo. Na próxima aula, a gente começar realmente petição inicial com tudo, tá bom? Eu queria ouvir agora as dúvidas de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem saber alguma coisa específica? Fiquem à vontade, por favor, tá certo? Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu ver aqui. Então, pronto. Bom, pessoal, vamos lá então. Se ninguém tem nenhuma dúvida, é estranho. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, quiserem saber alguma coisa especificamente, fiquem à vontade.
Eu vou encerrar, então, a aula, tá certo, pessoal? Vou baixar já esse material da nossa aula e vou postar junto em uma das plataformas para compartilhar o link com vocês, tá bom? Eu espero que essa semana mesmo tudo seja regularizado em relação ao Teams, para que vocês possam, a gente possa na próxima semana realmente ter a nossa disciplina acontecendo de forma normal, regular, sem nenhum problema, tá bom? Vou encerrar então a reunião, pessoal. E até a próxima semana, viu? Fiquem com Deus.